Olá a todos. Espero que estejam todos bem, assim como nós que estamos aqui nessa casa de oração. Também estamos bem. Também continuamos o nosso trabalho. Buscamos de alguma maneira auxiliar, mesmo nessa pandemia, buscando então através das redes sociais alcançar o coração das pessoas com o Evangelho. E a gente vai conseguindo, nós vamos nos auxiliando e então o Evangelho vai conseguindo então alcançar a sua meta, que é alcançar aquelas pessoas como nós que precisamos muito entender as lições do Cristo, as lições dessa escola maravilhosa, nas quais podem nos auxiliar em todos os conflitos que nós temos em nossas vidas. Eu separei para nós hoje o capítulo Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Estamos em um momento da humanidade no qual todos nós devemos procurar alternativas e soluções para o que acontece em nossas vidas mediante as consequências dessa quarentena, desse isolamento social. E é interessante que também vem para todos nós a reflexão: será que nós não devemos buscar alguma coisa que está nos faltando, já que agora vem esse momento no qual todos nós temos de parar um pouquinho? Sim, porque quando não tem uma pandemia, nós estamos na correria do mundo desenfreadamente e não percebemos o que realmente vale para todos nós. Nós só vamos percebendo o que vale para nós quando nós conseguimos parar um pouquinho e pensar um pouco mais na natureza e pensar um pouco mais também na natureza do ser humano e principalmente na nossa natureza. Aquele universo ali que todos nós somos, cada um é um pequeno universo que deve ser trabalhado, que deve ser cultivado. E este ser vai conseguindo então cultivar a si mesmo a partir do momento que ele entende que ele deve buscar esse estudo, ele deve ampliar as suas aptidões, ele deve trabalhar por uma causa. E somente o Evangelho vai fazendo com que entendamos que causa é essa. Por isso que nós insistimos nas casas de orações com essas lições, que são elas que vão fazer com que consigamos ver e ouvir de verdade. E então, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. É preciso entender principalmente esse título. O que é não colocar a candeia sobre o alqueire? Significa não colocar os conhecimentos que nós já temos, por exemplo, debaixo da terra, debaixo da cama, que é o que muitos de nós fazemos ainda para não praticar as leis de Deus nessa terra. E aí então, quando vem uma oportunidade de ganhar alguma coisa materialmente, a gente pega as leis de Deus e esconde ali debaixo da cama, e esconde debaixo da terra, para poder levar vantagem em cima do outro, para poder prejudicar alguém, ou às vezes adulterar algo de alguém, ou até trair alguém. Mas com o tempo nós vamos observando, quando essa candeia sai debaixo da cama, ali ela vem nos chamar a atenção que na realidade tudo que nós fazemos para com o semelhante, estamos fazendo para conosco mesmo. Então vai vindo esse ensinamento entre tantas outras coisas que vai nos acordando e nos ensinando que se plantamos bem nessa terra, vamos colher. E nós podemos levar essa simbologia naturalmente, literalmente, a plantação que ali um agricultor faz, quando ele realmente se esforça e planta ali as hortaliças, os frutos. Com o tempo, então, devido ao seu esforço, ali ele está aguando, ali ele está tratando, está adubando, ele vai observando que vai crescendo. Em nossas vidas também é a mesma coisa. Quando nós estamos realmente cultivando o coração das pessoas, cultivando as nossas aptidões, cultivando o trabalho, cultivando o bem viver para com todos, nós vamos ver que com o tempo vai vindo os frutos. Mas é preciso também entender que esse tempo, por isso que muitos de nós desanimamos, não é somente o tempo de uma vida, por exemplo, onde que tem muitas pessoas que dizem assim: mas desde quando eu me conheço por gente, eu pratico as leis de Deus e eu ainda não percebi nada de bom em minha vida. O que está acontecendo? Será que eu estou plantando errado? Há uma chance de estar plantando certo, sim. Mas o que acontece? Como nós somos espíritos imortais,
A vida do Espírito, ela segue pela eternidade. Então, o que nós não corremos agora, nós vamos correr mais à frente. E é preciso ter essa ideia de que muitos de nós vamos correr a longo prazo. Talvez na existência seguinte. Porque o que nós não entendemos ainda? Que há a possibilidade de termos dívidas no passado. E nós estamos pagando elas, acertando elas no presente. Com os nossos familiares, com os nossos amigos, no mundo de uma forma geral. Mas quando Cristo quis dizer não esconder a candeia debaixo do alqueire, Ele queria dizer que naquela época os doutores da lei escondiam as leis de Deus, sim, debaixo da terra, debaixo da cama. Eles não eram claros com o povo, eles aproveitavam o melhor para si e então só falavam para o povo que eles deviam temer a Deus. Mas não ensinavam as leis de Deus como deveriam, ao contrário, ainda pregavam a rigidez das leis de Moisés. Então Cristo, quando Ele veio, Ele não veio destruir a lei, mas Ele veio dar seguimento dos ensinamentos, porque com o tempo nós vamos compreendendo que nós estamos em uma escola. Nós estamos aqui para aprender as leis de Deus. Nós estamos aqui para o progresso espiritual. Nós estamos aqui para alcançar a nossa angelitude. E então muitos de nós nos maravilhamos com a beleza da nobreza, com a beleza da bondade do Cristo. E aí nós ficamos pensando, será que nós podemos chegar a ser igual a Ele? Podemos sim, desde que queiramos, desde que realmente entendamos que Ele é o modelo e guia da humanidade, porque Ele já foi aluno. Ele já passou também por todas as dificuldades que nós passamos em nossas vidas. Ele já passou por provações materiais. Muitos não entendem ainda essa ideia porque se pregam a coisa terrena, a vida terrena, e não se pregam a vida do Espírito. Entender que o Cristo, Ele, antes dessa terra existir, Ele já existia, há muito tempo atrás. E ali no Evangelho vem nos ensinar que nenhum filho de Deus tem privilégios. Todos começam do zero. É por isso que o Cristo chega até nós e diz assim: olha, eu não aceito o título de bom. Quando aquele rapaz chega até ele e diz assim: bom mestre, mas eu aceito o título de mestre, porque eu fui aprendiz e hoje eu sou mestre, hoje eu posso ensinar. Eu sei todas as dores que vocês vêm a passar, então eu posso, junto com vocês, caminhar. E aí então, deixa eu ler um pequeno trecho. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas o põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. A religião do passado tem buscado ocultar as verdades de Deus. Nos tempos atuais, desde quando Cristo começou a sua caminhada aqui conosco, Ele veio nos mostrar que não há mais nada que deve se manter em segredo, com exceção daquilo que ainda não podemos compreender, tal qual nós sabemos que para com a criança não podemos chegar com textos ali explicando coisas complicadas, porque elas não vão entender. Então nós chegamos com gravuras. Então as crianças olham as gravuras e entendem alguma coisa. E é assim que nós também vamos com o tempo assimilando os conhecimentos de Deus e conseguindo caminhar nessa terra como nós devemos caminhar. Muitos que olham então a passagem do ser humano na terra observam que ele já galgou muito desde lá atrás até os tempos atuais. Muitos até glorificam o ser humano dizendo assim: mas como ele é inteligente, olha o que nós temos sobre a terra. Vamos observar então esses prédios, um mais alto do que o outro. Vamos observar a tecnologia atual, até essa que nós estamos aqui hoje trabalhando, por exemplo, através das redes sociais. Muitos dizem então que o ser humano é inteligentíssimo. Sim, de certa forma, o ser humano ele é inteligente. Ele já foi criado inteligente lá atrás e colocado então para reencarnar,
para que ele pudesse estimular essa sua inteligência, para que com o tempo ele fosse encontrando soluções para os seus problemas existenciais. Sim, nós somos inteligentes e podemos observar que nós progredimos muito desde lá atrás. Essa é a verdade. Mas imoralmente falando, muitos falam, por exemplo, do duelo que acontecia à luz do dia. Sim, acontecia à luz do dia e um avisava o outro, um convocava o outro: olha, estamos em um duelo. E hoje, se nós formos observar, até nisso a inteligência do ser humano aflorou. Hoje ele não avisa o outro que está em um duelo, ele pega o outro pelas costas. Olha só, nós podemos estar tão inteligentes hoje, mas moralmente estamos ainda muito baixos. Moralmente ainda não entendemos as leis de Deus. Moralmente ainda não entendemos para que estamos nessa escola. Está certo que a primeira coisa que nós vislumbramos são o quê? As coisas terrenas, são as coisas do mundo. Nós caminhamos primeiro com essa fé humana, caminhamos primeiro buscando essas coisas do mundo, os prazeres do mundo, a sensualidade do mundo, o dinheiro, o ouro e a prata do mundo. É o que primeiro nós caminhamos e buscamos. Mas com o tempo nós vamos vendo que tem algo mais. Com o tempo essa candeia vai saindo da terra. Ela vai sendo mostrada por missionários, por ministros que são enviados pelo Cristo, que eles vão vindo então nos ensinando com calma, com paciência, fazendo com que entendamos para o que estamos aqui de verdade, e é então que nós vamos sim compreendendo e buscando mudar o rumo de nossas vidas. Vamos observando que depois, muitos de nós então, gentios que éramos lá atrás, nós então vamos aceitando as leis de Deus e vamos mudando então. E vamos sendo também, aqui nessa terra, aqueles que propagam. Porque essa ideia que a candeia não se deve esconder debaixo do alqueire está para todos nós, trabalhadores, espíritos imortais que estamos na terra. O que quer dizer? Que todos nós que estamos aqui nessa escola bendita devemos divulgar as leis de Deus. E é por isso que existem tantas casas de oração como essa, promovendo eventos como este. Para quê? Para que a candeia esteja no velador, esteja à vista para todos. Pelo menos o que nós já podemos compreender das leis de Deus, já temos muito conteúdo até que muitos de nós ainda não compreendemos. Então não precisamos ir além, como muitos dizem assim: mas eu quero saber a essência completa de Deus. Gente, a gente não sabe nem a nossa essência ainda, a gente não conhece nem a nós mesmos. Então, nós devemos nos concentrar primeiramente em entender a nós mesmos, a entender esse mini universo aqui, essa mente que tem tantos conflitos. Nós aqui nessa terra, nós temos conflitos existenciais no lado físico, no lado material, no lado sexual, entre tantos outros. Nós não compreendemos nem esses conflitos ainda. É como um mar para nós, no qual nós nos afogamos. Então, como que nós queremos saber como que é Deus em toda a sua essência? Vamos primeiro compreender o que nós já podemos. Nós já podemos devagar ir trabalhando aqui o eu, este coração que ainda tem muito que aprender, que ainda tem muito que galgar. Com o tempo ele vai percebendo que ele é muito falho, que ele tem seus vícios, que ele entra nas drogadições do mundo, que ele prejudica o outro, que ele trai o outro, que ele adultera as coisas do outro e, consequentemente, naturalmente, as nossas coisas também vão sendo adulteradas. Nós também vamos sendo prejudicados e traídos. E por que isso acontece? Porque estamos em uma escola na qual vai nos ensinando o reflexo da nossa própria plantação, do que nós mesmos estamos plantando, tal qual Cristo disse lá atrás. Cada um conforme as suas obras. Então, se estamos plantando bem, vamos colher bem. Se estamos plantando mal, nós vamos colher mal. Então, se nessa terra eu venho desde lá atrás, plantando, levar vantagem em cima do outro, trair o outro que tantos acham tão bonito, maledicência então, muitos acham a coisa mais normal do mundo, mas eles não percebem que se eu falo mal de alguém aqui, alguém está falando de mim mal lá atrás. E com o tempo nós vamos compreendendo isso. Se eu estou traindo alguém aqui, alguém também está me traindo lá. Então vamos começar a caminhar e buscar seguir aquela oração de São Francisco de Assis, na qual vem nos ensinar a amar.
e esquecer o caso de onde que muitos primeiro esperam ser amados, não é? Mas vamos nos concentrar no amar, vamos nos concentrar em aceitar, vamos nos concentrar em perdoar, vamos nos concentrar em buscar entender as imperfeições do outro. E muitos dizem, e a minha? Quanto mais eu compreendo, mais eu serei compreendido. Quanto mais eu amo, mais eu serei amado. Então está aí. Se porventura nós estamos reclamando que as pessoas não me compreendem, vamos olhar um pouquinho para nós. Eu estou buscando compreender alguém? Eu estou buscando aceitar alguém? Eu estou buscando confortar alguém, principalmente em momentos de pandemia? Eu estou buscando ligar para alguém, olha, como é que está aí? Como é que está a quarentena, esse isolamento? Está tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Será que eu estou preocupado com isso? Na maior parte das vezes não. Eu estou preocupado apenas comigo. Eu estou achando, meu Deus, como que eu estou sofrendo nessa pandemia, nesse isolamento social? Olha só, e os outros não estão sofrendo não? E os outros também não estão passando por amarguras? E os outros também não estão perdendo entes queridos, não? É só eu? Então é o Evangelho que vai com o tempo me mostrando que todos sofrem, todos passam por dificuldades, todos estão nessa escola para estudar. Só que estamos em um mundo de provas e expiações. Significa, não é um mundo fácil de se viver. É um mundo no qual nós temos de enfrentar o que? As intempéries da natureza e a ignorância do ser humano, a nossa própria ignorância que sobrecai a nós mesmos. Quando nós temos essa compreensão, nós começamos então a caminhar nessa terra, buscando a prudência, buscando a força da fé, porque é a força da fé que nos direciona, é ela que faz com que nós entendamos que todos nós necessitamos de médicos nessa terra. Todos nós necessitamos não só desse médico que nós encontramos no hospital, encontramos no postinho, mas o médico das almas. E o médico das almas nós sabemos que é Jesus Cristo. É Ele que governa este planeta, foi Ele que trouxe uma cartilha de ensinamentos brandos que buscam nos auxiliar a entender melhor o outro, a compreender melhor o outro. E Ele vem então de uma maneira tão simples e objetiva, na qual nós queremos complicar as coisas, e Ele vem dizer assim, siga apenas essas duas leis, ame a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Mas ele vem ainda dar uma sugestão, mas se ainda assim está difícil, porque olha, eu busquei simplificar ao máximo, então faça dessa maneira, faça ao outro o que você gostaria que ele fosse feito. Pronto, compreendendo que Jesus, o Cristo, é o caminho, é a verdade e a vida para todos nós conseguimos sim melhorar nessa terra, nós conseguimos sim este remédio, porque na época o Cristo veio nos dizer assim, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Só que ele falou isso para os orgulhosos que se achavam sãos, principalmente os doutores da lei na época, principalmente aqueles que achavam que sabiam demais. Mas o que nós precisamos entender? Por mais que o homem, então, ele tenha devastado todas as florestas e tenha evoluído intelectualmente, nós precisamos compreender que dentro dele mesmo ainda existe uma floresta para ser explorada, e ele não compreendeu isso. Dentro dele mesmo ainda existe tanta amargura e tristeza que ele ainda não compreendeu. E nós só vamos compreender quando entendermos que devemos parar de ficar então só reclamando do outro, só achando que o outro que erra, só culpando o outro de todas as coisas que acontecem errado no mundo, e entender uma coisa, que eu devo virar então para o eu, buscar me completar, ir me renovando dia a dia, buscar entender que é tão interessante quando amanhece, quando anoitece, quando vamos deitar, todos nós temos uma experiência de morte todas as noites e voltamos ao amanhecer. Olha só que interessante, a gente volta para o mundo espiritual e a gente volta ao amanhecer, um recomeço, temos um recomeço todos os dias. Por que Deus fez dessa maneira? Para que dia após dia nós possamos refletir no dia anterior. Nós precisamos entender que a partir do momento que hoje eu reflito sobre o ontem, hoje eu estarei um pouco melhor. Que eu passe a compreender que o passado é necessário na minha vida, com todas as dores, com todas as amarguras, com todos os erros, com todas as aflições,
com tudo que eu perdi, com tudo que eu ganhei também. Ele é válido na minha vida. Então, ao invés de ficar reclamando do passado, como muitos de nós fazem, nossa, eu perdi amores, eu perdi dinheiro, eu perdi fortuna, eu perdi posição social, mas ele não está compreendendo que ele está ganhando conhecimentos, que ele está ganhando sabedoria, ele está aprendendo a viver, porque só tem uma forma de aprender a viver: vivendo, vivenciando, estando com os outros, trabalhando, estudando, perdendo, ganhando, praticando a fé humana, mas tendo como diretriz a fé divina. Se nós buscarmos dessa maneira, nós vamos trabalhar na terra sim, nós vamos conquistar a terra sim, mas para os que estão aqui, para ficar aqui. Não vai conquistar o eu as coisas do mundo, mas eu vou conquistar as coisas do mundo para os que estão aqui, melhorar para os que estão aqui. E é isso que eu devo compreender com o tempo, que é para isso que eu estou aqui. Trabalhar, estudar, visualizar o horizonte. E é uma coisa tão interessante que nós vamos observando, tal qual Sócrates dizia lá atrás: só sei que nada sei. Olha só, por mais que muitos orgulhosos na terra estudam, se dizem conhecedores de tudo, na realidade eles não conhecem nada. Nada. Por quê? É só observar. Quanto mais se conhece, mais tem para conhecer. Quando eu vou caminhando, por exemplo, até a janela de casa e eu olho lá na frente, eu vejo que o horizonte está lá e eu penso, eu vou alcançar. Eu saio de dentro de casa e vou para as ruas, ainda não alcancei. Vou para uma outra cidade, ainda não alcancei. Então o que eu faço? Vou para um outro país, ainda não alcancei o horizonte. Então eu penso assim, vou pegar um foguete e vou alcançar. Tá? Então ele sai da Terra. Quantos planetas não existem? Quantos universos não existem? Porque antes acreditávamos que só existia o nosso universo. Hoje nós já sabemos que existem multi-universos, com os seus sistemas planetários, cheios de sóis, cheios de estrelas, e acreditando aqui, por exemplo, que só existe o nosso universo. Olha só como é que é a coisa, tudo vai se ampliando. Então o que nós precisamos fazer? Buscar aquela humildade de Sócrates, entender, só sei que nada sei. Mas o que eu sei já vai me ajudando, já vai me renovando no dia a dia, já vai me transformando, porque eu estou com uma força dentro de mim, que é a força da fé. Ela que me direciona, ela que me encaminha, porque eu acredito em Deus, eu acredito na vida, eu vislumbro a natureza, e eu também busco visualizar a minha natureza, e ir transformando-a devagar. Porque a natureza, muitas vezes, de um determinado ser humano não é bonita, ela é feia, mas ele consegue embelezá-la, assim como eu consigo também em um jardim embelezá-lo. Eu vou trabalhando devagar, tirando as ervas daninhas daquele jardim, assim como eu consigo também tirar as ervas daninhas que estão aqui, nesse coração, que estão tornando-o de pedra, mas eu consigo cultivá-lo. Devagar, então, o joio vai saindo e vai ficando o quê? O trigo. E esse trigo só é trabalhado junto com o Evangelho. É ele que nos direciona, é ele que nos encaminha. E então, seguindo junto com o livro dos Espíritos, nós vamos ver aqui, lei do trabalho. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? O trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, é uma necessidade, e a civilização obriga o ser humano a trabalhar mais, porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Olha só, o que nós entendemos do trabalho? Entendemos que o trabalho edifica o ser, que o trabalho dá dignidade para o ser, e é o trabalho que traz o alimento para a sua família, é o trabalho que traz o dinheiro que vamos pagar à faculdade, tanto nossa quanto dos nossos filhos. Olha só, é o trabalho que faz com que consigamos estimular a nossa inteligência neste mundo, com o tempo irmos conseguindo as nossas ideias inatas, as nossas aptidões, desenvolver vários conhecimentos, várias línguas através dos tempos. Por que será que, um exemplo nessa existência, eu percebo que eu tenho uma facilidade, por exemplo, para o inglês, e aí o outro percebe que tem uma facilidade para a música, o outro para a medicina, o outro para a engenharia, e então eles percebem que eles têm
tanta facilidade que eles começam o curso e assimilam com mais facilidade do que muitos outros. Isso não é à toa. É por isso que nós também vemos crianças que dizemos crianças prodígios ou gênios, mas na realidade não, eles estão lembrando o passado, estão lembrando as suas aptidões do passado. Então a criança chega naquele piano e, sem ainda conhecê-lo, sem saber tocá-lo, ela vai, bate nas teclas, alguma coisa acontece, ela lembra que já brincou com aquilo ali, assim como aquele que vai tocar o violão, percebe isso também. Então é por isso que de repente, uma criança de 8 anos, lembrando Mozart, toca magnificamente, compõe músicas magnificamente. E nós vemos crianças na época atual fazendo coisas similares. Olha só, tudo tem um porquê. É o espírito imortal que vai agregando conhecimento e aptidões com o passar do tempo. É ele compreendendo que ele evolui, que ele aprende, que ele é inteligente, mas que ainda falta muita coisa, principalmente o lado moral. E é para isso, principalmente, que Deus nos deu a inteligência, para que com o tempo eu vá percebendo a necessidade de também fazer crescer o outro lado, o lado da moral. E a gente só consegue elevar-nos moralmente quando a nossa inteligência vai também se elevando. Tá certo que existem casos raros de espíritos. Existem casos de espíritos que, mesmo não tão evoluídos intelectualmente, eles já conseguem assimilar a moral. Mas a maior parte de nós não. A maior parte de nós é pela dor, é pelo sacrifício, é pelas dificuldades. Por quê? Porque muitos de nós trabalham a arrogância primeiro, o orgulho primeiro de achar que sabemos demais. Então é por isso que acontece de Deus nos frear na nossa ignorância. E eu comentei isso em uma outra explanação que eu fiz de uma senhora que eu estava conversando com ela. Então ela, sabendo que de vez em quando eu faço o evangelho em casas de oração, ela fez uma pequena palestra sem saber para mim. Ela chegou para mim e disse assim: Alexandre, eu acredito que Deus é como uma mãe que não deixa que o filho pegue a faca, porque sabe que ele pode machucar com ela, que ele não tem maturidade ainda para saber usar uma faca. Mas vamos observar, a faca tem dois lados, de verdade, literalmente, e também simbologicamente. A faca nós podemos fazer grandes refeições, podemos alimentar muita gente, não podemos? Mas a gente também pode prejudicar muita gente com ela, não é? Olha só, então aquela mãe evita de dar a faca para o filho, porque aquela faca, com ele nas mãos, ele pode fazer besteira. Então é por isso que muitos de nós nascemos muitas vezes cegos, surdos, com idiotia, faltando algum membro do corpo. E por que isso? Porque Deus precisa nos colocar freios, porque Ele sabe que se eu voltar a uma existência enxergando, é possível que eu cometa aquele mesmo erro que eu fiz da outra vez. Ou ouvindo, vou cometer aquele mesmo erro. Ou conseguindo caminhar, como muitos aí, talvez vai se suicidar de novo, entre tantas outras coisas. Então Deus vai nos colocando freios, lembrando aquele ensinamento do Cristo. Se o olho é motivo de pecado, arranca-o. Se o braço é motivo de pecado, arranca-o. Mas ele queria dizer em um sentido simbólico. Ele queria dizer assim, que evitemos de usar o braço para prejudicar alguém, que evitemos de usar o olho para prejudicar alguém, mas também funciona dessa maneira com as leis de Deus. Deus, se precisar, sim, Ele vai nos colocar freios, para que nós compreendamos então que é preferível que eu enxergue do que fazer mal a alguém, que é preferível que eu enxergue do que em outra existência, tendo essa oportunidade, eu prejudique alguém. Porque olha só, quando que a gente sente mais falta de algo em nossas vidas? É quando a gente já nasce com aquilo, ou quando a gente está naquela existência e a gente sente falta daquilo? Dói mais quando, por exemplo, nessa existência, por acaso, de repente eu venha perder a visão. Não dói mais? E muitos vão dizer, tá, e no espírito? De certa forma também dói, porque ele sente, ele lembra que já enxergou, intuitivamente. Ele percebe que as pessoas à sua volta enxergam. E mesmo que ele tenha nascido daquela maneira, ele
na sua mente está assim: eu já enxerguei antes. E então ele começa a entender por que não está enxergando. E só depois que Deus nos coloca freios que nós vamos entendendo o porquê que eu tenho aquele freio, o porquê que eu não enxergo, o porquê que eu não ouço, o porquê que eu tenho idiotia, o porquê que eu sou acamado, entre tantas outras coisas que me afligem, como várias doenças físicas e mentais que nós temos no mundo, como várias ausências, por exemplo, quem são órfãos, quem passa por dificuldades financeiras, quem passa por dificuldades afetivas. Por que será que eu tenho dificuldades nessas áreas enquanto outros têm facilidade? Tudo tem um porquê. E a gente aprende isso com o tempo. São ausências que Deus faz com que tenhamos em nossas vidas para que aprendamos alguma coisa. E está aqui, nesse livro maravilhoso, nos ensinando tudo isso. Aqui, ó, essa última parte. Carregar a cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la. Significa assim: quem quiser ir salvando só as coisas do mundo, caminhando só pelas coisas do mundo, perde a sua alma. Mas aquele que buscar carregar a sua cruz das suas dificuldades, buscando compreender os freios que tem em sua vida, buscando praticar as leis de Deus, buscando então, através dos erros e acertos, ir se moldando, ir se lapidando, este ser então vai conseguindo sim ser mais feliz. Porque nós podemos ter uma felicidade no mundo? Podemos. Quando buscamos as coisas de Deus, quando buscamos o que Deus quer para todos nós, que é justiça, amor e caridade. Quando praticamos isso uns para com os outros, somos felizes. Mesmo num mundo como este, no mundo de aflição, somos felizes. Por quê? Porque estamos trabalhando as coisas de Deus. É só observar, por exemplo, Alcione, no livro Renúncia. Nós percebemos sim que quando ela reencarna aqui sem necessidade, ela passa por muitas dificuldades e muitas aflições. Mas quando ela desencarnou feliz. Quando ela chega do outro lado e percebe: cumpri a minha missão. Não traí ninguém, não roubei ninguém, não adulterei nada de ninguém, só auxiliei. E muitos vão dizer assim: mas que felicidade é essa? Que no mundo no qual ela só serviu os outros, ela não pôde nem ficar com aquele na qual ela mais se afinizava. Nós temos de entender que a felicidade do Espírito supera todas as felicidades terrenas, todas essas felicidades efêmeras que nós vemos por aqui. Então é preferível sim sofrer como ela sofreu 30, 40, 50, 80 anos e ser feliz lá do outro lado, porque lá nós temos a eternidade pela frente. E aqui nós passamos um momento. E o tempo de Deus é diferente do tempo terreno. Nós vamos observar que aqui, quando voltamos lá do outro lado, parece o quê? Que foi um dia. Mas vamos observar, quando nós entramos então em uma simulação, em um jogo. Eu lembro que lá no shopping Uberaba, tinha um brinquedo no qual as pessoas chegavam, sentavam nele, punham um capacete e de repente eles estavam dentro de uma montanha russa. Olha só que interessante, né? A vida é como se fosse um jogo também. E quando nós estamos nele, parece que é uma eternidade ali, não é? Então aquela pessoa que está dentro daquele jogo da montanha russa ali, está gritando feito louco, e parece que nunca termina essa montanha russa. Enquanto as pessoas estão passando a volta, às vezes até estão rindo, né? Do que ela está gritando, né? Mas então quando ela sai dali daquele jogo, ela volta e vê: nossa, aí ela lembra da realidade, né? E percebe: quanto tempo eu fiquei? Nossa, parece que foi uma hora. Aí dizem assim para ela: você ficou só 10 minutos aí. Olha só, assim também é aqui. E quando nós nos esforçamos, nós temos o nosso mérito, nós temos a nossa paz de consciência. Nós carregamos a nossa cruz, por mais pesada que seja, mas buscando renovar-nos todos os dias, compreender que, se eu sou filho de Deus, que eu busco fazer jus a isso. E aqui eu trouxe uma mensagem na qual nós devemos entender como caminhar nessa terra, como benfeitores, como amigos, como companheiros, como renovadores, buscando ser fortes, esclarecidos, corajosos, defensores, eficientes e vencedores. E por último, um pequeno texto deste livro, O Espírito da Verdade,
de Chico Xavier e Valdo Vieira, no qual ele vem nos falar: a descoberto. O ser humano, avançado em todas as direções, alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Porém, mesmo assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos de nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na hora oportuna. Não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclarece o Senhor. Recordemos, sim, o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Para finalizar, vamos lembrar aqui, tá certo aqui? Vamos lembrar dessa palavra. Vamos colocar gratidão em nossos corações, porque é isso que nós devemos ter nessa terra bendita, perante Deus, perante a espiritualidade que nos auxilia, perante o nosso anjo da guarda, perante os nossos familiares que estão na espiritualidade, torcendo por nós aqui neste mundo. Gratidão e esperança. Esperança de que podemos mudar todos os dias, podemos nos renovar todos os dias, lavando os nossos rostos e buscando ali, com aquela toalha, enxugar as nossas lágrimas e partir para o trabalho, para a renovação de nossas vidas espirituais, mesmo no mundo material. Eu deixo aqui um abraço para todos e agradeço de coração mais essa oportunidade por estar aqui.